Fala galera, Edric aqui, mais um vídeo no canal. E esse vídeo vai ser para preparar vocês para minha série sobre mitologia nórdica. Mas antes de explicar a mitologia, eu decidi que seria melhor eu explicar sobre os vikings, ou seja, quem seguia essa mitologia quando ela ainda era uma religião. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Só lembrando que algumas informações aqui podem acabar sendo meio rasas, né? Eu não vou me aprofundar tanto assim, porque senão vai dar 1 hora de vídeo. Então vai ser assim o básico para vocês entenderem o que era ser um viking, né? Como era a vida viking, enfim. Outra coisa para manter em mente é que eu não sou nenhum profissional, né? Eu não sou historiador, não sou professor. Eu estou apenas pesquisando na internet, reunindo o conteúdo e explicando para vocês, ok? Então sempre se quiserem aprender alguma coisa, perguntem aos experts, entendeu? Então vamos começar. A maioria das pessoas, quando imaginam viking, vê ele como um guerreiro pagão do norte da Europa, na era medieval, que usava um elmo com chifres e saía por aí saqueando e destruindo vilas. Mas eles não usavam esses elmos, nem os elmos com penas, e faziam mais do que apenas saquear e invadir, apesar de serem mais famosos por isso. Vamos primeiro ao nome deles. A palavra viking originalmente não denominava um povo ou uma cultura, mas sim uma ação, a pirataria. Ou seja, você não era um viking, você praticava viking. A palavra provavelmente vem do nórdico antigo vika, que significa remar ou remo, ou vik, que seria o frequentador de enseadas ou fiordes. Os anglo-saxões os chamavam de danos, os eslavos os chamavam de Rus ou varegues. Outros povos que entraram em contato com eles os chamavam de estrangeiros e pagãos. A palavra viking que usamos hoje surge apenas no século XIX. É usada para se referir aos exploradores, guerreiros, comerciantes e piratas escandinavos, que invadiram, exploraram e colonizaram grandes áreas da Europa e das ilhas do Atlântico Norte a partir do final do século VIII até o início do século XI. Lembrando, é claro, que Escandinávia era a Noruega, Suécia e Dinamarca. Infelizmente, os vikings transmitiam seus conhecimentos e cultura apenas oralmente, por poetas e bardos, chamados de skalds ou skaldos. A tradição oral deles só foi colocada no papel com as sagas islandesas e contos mitológicos no século XIII, ou seja, 2 séculos após o fim da Era Viking. Nossas principais escrituras sobre eles foram feitas por povos que haviam entrado em contato com eles e que foram invadidos por eles. Daí vem a imagem do guerreiro viking sendo cruel e devastador. Os textos eram transcritos e traduzidos por monges cristãos. A maioria foi preservada na Islândia após a Idade Média, em decorrência do contínuo interesse dos islandeses em literatura nórdica e códigos de lei viking. Um dos nomes mais importantes na preservação de contos nórdicos foi Snorri Sturluson, um poeta, historiador e político islandês da Idade Média. Eu vou explicar mais sobre esse cara num futuro vídeo sobre a Edda em prosa. Então, como os cristãos preservavam os mitos vikings, tem muitas partes que você vai notar a influência cristã, que a gente chama, né? Então vai ter momentos em que fica óbvio que não é algo que os vikings acreditavam, mas sim algo que os cristãos adicionaram, né, posteriormente. Vamos agora ao modo de vida dos nórdicos antigos. Eles tiravam seu sustento de atividades rurais, da caça, da pesca e coleta. E era uma vida muito dura, cheia de trabalho a ser feito toda hora. A sociedade era dividida em uma pirâmide de 3 camadas. Haviam os Thralls, que era a camada mais baixa, eles eram os escravos, que eram prisioneiros de batalha, quem não estava pagando suas dívidas, e criminosos. Eram usados para trabalhos pesados, trabalhos que as outras classes não queriam fazer. Os filhos de Thralls eram escravizados desde o nascimento, mas existia a possibilidade deles se libertarem. Um Thrall poderia comprar a própria liberdade ou ser liberto pelo seu dono.
Porém, o escravo livre e suas próximas 2 gerações ainda teriam elos de lealdade ao antigo dono em questões políticas. A camada do meio eram os Carls, que eram os fazendeiros livres, os camponeses, que possuíam suas próprias casas, terreno e alguns animais. Eles seriam o povo comum, a maioria. E essa classe social também era a força militar dos clãs. Qualquer um que fosse um homem livre era levado para as invasões, para proteger a vila. Enfim. No topo da pirâmide social haviam os Earls, ou Jarls, que eram os chefes tribais, os líderes dos clãs. Eles tinham vários escravos, vários animais, casas, riquezas e até mesmo os barcos usados nas explorações e invasões. Eles administravam a comunidade e cuidavam da política local, através das Things, que eram reuniões, o conselho, onde os Jarls e os Carls decidiam os resultados de disputas, leis e punições para criminosos. As mulheres nessas comunidades tinham um status mais livre comparado a outras culturas europeias desse período. A tia paterna, a sobrinha paterna e a neta paterna tinham o direito de herdar a propriedade de um homem falecido. Na ausência de parentes do sexo masculino, uma mulher solteira e sem filhos poderia herdar a propriedade e a posição como chefe da família de um pai ou irmão falecido. Essa mulher seria chamada Balgirg e exercia todos os direitos de um chefe de um clã familiar. Ela também podia casar-se novamente, mas então os direitos dela passariam para o novo marido. E essas liberdades gradualmente desapareceram após a introdução do cristianismo. A maioria das mulheres eram donas de casa e tinham tarefas como administrar os recursos da fazenda, conduzir negócios, cuidar e ensinar as crianças, mas os homens também contribuíam para essa última tarefa. Elas também eram sacerdotisas, curandeiras e tecelãs, e também entalhavam as runas. Aos 20 anos, mulheres sem filhos eram consideradas pessoas independentes perante a lei, e podiam escolher onde morar. Porém, não podiam escolher seu marido. Os casamentos eram arranjados, e o interessado tinha que pagar os pais da amada para se casar com ela. Existe evidência concreta que as mulheres podiam se tornar guerreiras, a principal sendo o achado arqueológico Mulher Guerreira de Birka, restos mortais de uma mulher que viveu durante a Era Viking encontrados em Birka, na Suécia. Nessa cova haviam objetos dignos de um guerreiro: espada, machados, escudo, arco e flechas e peças de um jogo de tabuleiro, semelhante ao xadrez atual. Um cavalo e uma égua também haviam sido enterrados. No início pensava-se que o corpo era de um homem, mas a análise de DNA provou que era uma mulher. Já as crianças vikings tinham uma infância difícil. Não havia escola, não havia um parquinho onde elas podiam interagir com outras crianças. Ficavam em suas casas e eram educadas pelos pais. As meninas eram ensinadas tarefas domésticas, como limpar a casa, cozinhar, tecer e costurar, gerir as finanças e suprimentos da casa, enquanto os meninos aprendiam a construir e consertar casas, caçar, cuidar dos animais e plantações e manusear ferramentas e armas. Já os filhos dos Jarls eram ensinados a ler runas e podiam se tornar oradores da lei, artistas ou sacerdotes. Infelizmente, aos 10 anos, você já era considerado adulto, e entre 12 e 15 anos, os pais escolheriam alguém para você casar e você já iria morar sozinho. Agora eu vou falar sobre as casas dos nórdicos. A maioria dos vikings viviam em fazendas, que eram delimitadas por uma cerca. As casas eram de madeira, os telhados eram inclinados e às vezes cobertos com palha. Elas tinham paredes curvas, formando um contorno semelhante a um navio. As paredes eram revestidas de barro ou consistiam em tábuas de madeira colocadas verticalmente no chão, que sustentavam o telhado, juntamente com 2 fileiras de pilares internos. O lado de fora da casa muitas vezes era sustentado por postes ou pilares inclinados. Havia uma fogueira e nenhuma janela,
apenas uma abertura acima da fogueira, pois viviam em lugares frios e não podiam deixar o ar quente sair e o ar frio entrar. Algumas casas eram feitas num estilo semelhante às casas dos hobbits na saga Senhor dos Anéis, ou seja, cobriam a casa com relva e terra. Também possuíam porões para conservar seus alimentos usando o sal, e cercadinhos dentro das casas para manter os animais no inverno. A iluminação vinha de tochas, da fogueira ou de velas. Já os Jarls, por serem ricos, tinham lampiões. Além disso, suas casas também eram bem maiores. As maiores vilas tinham entre 20 e 50 famílias, cada uma com suas terras, e eles moviam suas fazendas 100 metros a cada geração, pois o solo ia perdendo a qualidade. A baixa fertilidade do solo foi o que levou os vikings a expandir, explorar e conquistar novas terras. Nas cidades costeiras haviam mercadores, artesãos e joalheiros, os quais eram muito valorizados na cultura nórdica. Agora, sobre as roupas. As vestimentas eram feitas de linho e lã. Nas regiões frias, eles usavam peles, tanto no corpo quanto como cobertores dentro de casa. Eles tingiam suas roupas com tinta feita a partir de plantas e usavam broches e alfinetes para segurar as roupas no lugar. Os Jarls usavam roupas de seda, broches e fivelas de metais preciosos para exibir sua riqueza, além de usarem colares, anéis e braceletes. Vikings também usavam capas, que eram um grande pedaço retangular de lã, às vezes forrado com lã de cor contrastante. As capas forneciam proteção contra o frio, o vento e, em grau limitado, a chuva. Os alfinetes ou fivelas eram de osso e às vezes de ouro, com padrões decorativos. Vestimentas externas também foram usadas, incluindo casacos e jaquetas de lã. Também usavam gorros e chapéus, também feitos de lã, pele de carneiro ou couro. Meias eram opcionais, dependendo da riqueza do indivíduo. Aqueles que não tinham acesso aos materiais para fazer meias provavelmente usavam musgo ou grama ou mesmo feno para forrar os sapatos. Quando as meias estavam disponíveis, eram feitas de lã. Os cintos eram de couro e usavam eles para carregar pequenas bolsas e bainhas para facas e espadas, já que suas roupas não tinham bolsos. Os homens usavam uma túnica apertada no peito com uma saia larga. Abaixo estavam as calças, que podiam ser folgadas ou justas. As mulheres usavam um longo vestido com um avental suspenso, qual era segurado por broches. Esses broches eram bem detalhados e geralmente tinham um barbante com contas de vidro colorido. Os nórdicos geralmente usavam 2 camadas de túnicas. A de baixo era feita de linho, porque era mais confortável na pele, enquanto a túnica colocada por cima era feita de lã. Eles também faziam luvas, feitas de tecido de lã trançado, para se proteger do frio. Para fazer a tecelagem dos tecidos e a confecção das roupas, as mulheres das famílias usavam máquinas de tear, agulhas e tesouras. As agulhas, por sua vez, eram feitas de osso, madeira, ligas de ferro e cobre e até mesmo galhadas de cervos. O nosso conhecimento sobre as roupas e tecidos da era viking vem de achados arqueológicos e fontes literárias. E por incrível que pareça, os nórdicos antigos tinham uma higiene muito boa para a época em que viviam. Foram encontrados pentes, pinças, lâminas para barbear e até mesmo receitas de perfumes e banhos. Um pouco sobre a culinária agora. Eles caçavam cervos, baleias, focas e morsas. Comiam carnes salgadas e defumadas, queijo, cereais como aveia e trigo, pães, frutos silvestres e nozes. O mel era usado para adoçar e para fazer o famoso hidromel. Também bebiam vinho. Existem evidências que usavam temperos e comiam frutos do mar, como ostras. E é claro, quanto mais alto na pirâmide social, melhor são as iguarias. Na área do lazer e entretenimento, faziam competições de levantamento de peso, natação, luta, salto por cima de remos, escalada, entre outros. Mulheres também podiam participar dessas atividades. Além disso, tinham jogos semelhantes ao xadrez e outros envolvendo dados, porém não sabemos as regras desses jogos.
Próximo tópico será armas e armaduras. Todos os homens nórdicos livres podiam possuir armas e carregá-las o tempo todo. Essas armas indicavam o status social. Homens ricos tinham um conjunto completo de capacete, escudo, cota de malha e espada. Cota de malha era muito difícil e cara de se fazer, por isso apenas os Jarls as possuíam. A espada era raramente usada em batalha, pela mesma razão da cota de malha. Era considerada uma arma de alta honra e era guardada em longas bainhas de couro. Sempre era usada junto com o escudo, o qual era feito de madeira, reforçada com couro e às vezes ferro nas bordas. A arma mais usada era a lança, por ser a icônica arma do deus Odin. Também usavam facas, machados e arco e flecha. Sobre as armaduras, tirando a cota de malha usada por homens de alto status social e econômico, parece que os vikings iam para a batalha com roupas casuais, ou pelo menos com couro por cima, para ter um pouco de proteção. Infelizmente, existem pouquíssimos achados arqueológicos quando se trata de vestimentas de batalha. Então, atualmente, acreditamos que eles usavam roupas normais e dependiam de seus escudos para a defesa. Os capacetes, ou elmos, não tinham chifres nem penas. Poucos fragmentos foram encontrados, e a gente tenta reconstruir a sua aparência original. A proteção era focada na testa, topo e laterais da cabeça, ao redor dos olhos e nariz. O mais famoso e mais completo é o capacete de Geirmundbull, encontrado na Noruega. É possível que esses capacetes também tivessem um avental de cota de malha para proteger o pescoço e a nuca. Próximo tópico serão os navios. Os navios dos nórdicos antigos são conhecidos atualmente como dracares. Eram usados para fins militares, coloniais e comerciais. Eles eram estreitos, longos, leves, com o casco projetado para ser veloz. Possuíam velas quadradas e remos ao longo de quase todo o comprimento do navio. Eles usam o estilo de construção conhecido como casco trincado, onde as tábuas que constituem o casco se sobrepõem, e o esqueleto da embarcação é construído depois do casco ter tomado forma. Seu aspecto mais famoso eram as cabeças de dragão ou serpentes do mar, feitas de madeira e colocadas na proa do barco. Porém, a existência delas é apenas atestada em fontes literárias. Até agora não existem achados arqueológicos, apenas inscrições, ilustrações e recriações. Os dracares eram altamente valorizados. Como já foi mencionado, pertenciam aos Jarls. E a maioria dos ritos funerários de líderes era feita a bordo do navio do falecido, que era cremado junto à embarcação ou enterrado com ela. Achados arqueológicos mostram que os navios não eram padronizados. Eles variam dependendo de quem os construiu e onde foram construídos. Eles não eram equipados com bancos. Ao remar, a tripulação sentava-se em baús que continham seus pertences, e no caso de invasões, eram usados para guardar os espólios. Os baús eram todos do mesmo tamanho e tinham a altura perfeita para um viking se sentar e remar. Haviam ganchos para os remos se encaixarem, mas também eram usados remos menores, com curvas ou dobras, para serem usados como cavilha do remo. Se não houvessem buracos, um laço de corda mantinha os remos no lugar. Os remos eram comumente usados perto da costa e em rios, e quando não havia ventos favoráveis. A vela era usada em alto mar. Também em alto mar, a tripulação fazia tendas para se proteger do clima. Às vezes, os vikings colocavam seus escudos na amurada do dracar. Assim, eles não ocupavam espaço. E na hora do combate, podiam ser rapidamente retirados e equipados. Para controlar o trajeto, os primeiros dracares usavam algum tipo de remo de direção. Mas no século X, o leme lateral passou a ser usado, o qual possuía em média 2,4 metros. As âncoras consistiam de uma canga de madeira preso por uma corrente ou corda,
uma pedra presa na abertura da canga e uma peça de ferro que fechava a canga e possuía uma ponta afiada para cravar na areia ou na lama. Apesar da variedade em designs, os dracares podiam ser divididos em 4 tipos. O carve ou carve é a menor embarcação considerada um dracar. De acordo com a lei reguladora do século X, um navio com 13 espaços para remadores é o menor navio adequado para uso militar. Um navio com 6 a 16 espaços seria classificado como carve. Esses navios eram considerados navios de propósito geral, usados principalmente para pesca e comércio, mas às vezes usados para fins militares. O navio Gokstad é um famoso navio carve, construído por volta do final do século IX, escavado em 1880 por Nikolai Nikolaisen. Tinha aproximadamente 23 metros de comprimento, com 16 espaços para remadores. O Snekia ou Snake era tipicamente o menor navio usado na guerra e era classificado como um navio com pelo menos 20 espaços para remadores. Um Snekia podia ter um comprimento de 17 metros, uma largura de 2,5 metros e um calado de meio metro. Snekias era um dos tipos mais comuns de navios e eram projetados para fiordes profundos e clima atlântico. Eram tão leves que não precisavam de portos. Eles podiam ser simplesmente encalhados. Skate. Skate significa deslizante. Eram navios de guerra maiores, consistindo em mais de 30 espaços para remadores. Os navios desta classe são alguns dos maiores dracares já descobertos. Podiam ter até 37 metros de comprimento. Drakkar ou Drek, o nome significa dragão. Semelhante ao Skate, possuíam acima de 30 lugares para remadores. Os Drek existem apenas em fontes literárias, onde são descritos como sendo os navios mais elegantes e ornamentados, e eram usados para saques e pirataria. Essas eram as embarcações que usavam esculturas de cabeças de dragões e serpentes na proa, para intimidar inimigos. E a popa possuía um formato de cauda, ou seja, era para passar a mensagem aos inimigos que eles não estavam enfrentando um barco comum, mas sim um monstro marinho. Havia uma lei que dizia que as cabeças de dragões deveriam ser retiradas quando os navios estivessem voltando para casa ou chegando em colônias aliadas, pois acreditava-se que elas assustavam espíritos do mar bondosos. Com seus navios e exércitos, os vikings conseguiram chegar a lugares como o norte da África, Inglaterra, Groenlândia, Islândia, Rússia, Constantinopla, Oriente Médio, Mar Mediterrâneo, Normandia e até mesmo a costa oeste do Canadá. Foram invasores, conquistadores, colonizadores, comerciantes e até mesmo mercenários. Então é isso, essas foram as principais informações que eu consegui reunir sobre os vikings. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha aumentado o interesse de vocês, que vocês queiram estudar mais sobre isso, pesquisar por vocês mesmos, e também espero que estejam animados para ver a mitologia deles. Então é isso, fiquem e até a próxima.